A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 4, que diz: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo, nesse capítulo 10, ele vai começar falando sobre defendendo o seu ministério, defendendo a sua autoridade apostólica. E nós vamos observar que ele já começa lá no versículo 1 dizendo: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu que sou humilde, quando estou diante de vocês, mas severo quando ausente. Peço a vocês que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como penso que ousaria fazer, para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos. Então, Paulo ele está enfrentando aqui os oponentes deles, está questionando a sua autoridade. Quando nós vemos lá pelo texto no capítulo 7, do versículo 8 ao 16, quando Paulo ele diz: Porquanto, ainda que vocês tenham contristado com a minha carta, não me arrependo, embora eu já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Paulo ele está dizendo aqui que quando ele faz a defesa e fala da sua autoridade apostólica, mencionando aqui realmente que todos, um grupo ali estava se opondo, tentando criar confusão e desordem na igreja. E vamos ver que Paulo, quando ele escreve esse texto ali do capítulo 7 de 2 Coríntios, no versículo 8, sabemos que a maioria dos crentes de Corinto, ele já apoiava Paulo. Uma minoria, porém, continuava a caluniá-lo, dizendo que ele era corajoso em suas cartas, mas não tinham nenhuma autoridade pessoalmente. E nós vamos ver que entre o capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios, nós vamos ver que Paulo ele vai dar uma resposta a essas acusações, nesses 3 capítulos aí adiante. Então, Paulo ele vai dizendo que sobre esse comentário, sobre essa calúnia, que estão levantando, ele diz que peço a vocês que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como penso que ousaria fazer para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos. Então, sempre vai haver pessoas que falam demais, Sempre vai haver pessoas, que vão te apoiar, que vão nos apoiar, e vai haver pessoas que vão ser caluniadoras, que vão falar, e a esse nós devemos entregar nas mãos de Deus e deixar que o Senhor trate, porque Paulo, tanto presente quanto ausente, tanto em carta, mas como pessoalmente, Paulo ele pregava a mesma palavra. Porém, muitos achavam que Paulo era muito rígido quando ele estava ausente, escrevendo as cartas, e quando ele estava presente, ele agia de uma forma mais carinhosa, porque vamos entender que muitas das vezes, as pessoas hoje, principalmente no mundo ao qual nós vivemos, da tecnologia, onde tudo se fala, podemos escrever, enviar, isso é tão rápido, chega tão rápido para as pessoas, podemos gravar um vídeo, gravar um áudio,
E muitas das vezes, as pessoas que estão ouvindo ou lendo, né, pode achar até mesmo que nós estamos sendo arrogantes, que nós estamos... A pessoa pode estar, né, sendo ríspida, e tudo isso muitas das vezes causa um monte de problemas que não é realmente a realidade, né, que não é realmente, né? Um exemplo é quando nós olhamos no WhatsApp, né, nós temos ali a opção de acelerar os áudios, né? Muitas pessoas estão ouvindo as coisas aceleradas e a própria pessoa está acelerada, seu dispositivo está ali, né? E a pessoa acha que a pessoa está falando com raiva, acha que a pessoa está falando, né, de uma forma que não é a realidade. Então, mas quando presente, né, ali, muitas das vezes, a pessoa vai ver e fala, poxa, a pessoa tinha uma má impressão, né? Não é isso que aquela pessoa era, tal, enfim. Então nós devemos ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós lemos, para não julgar a pessoa sem conhecer, né? E quando a gente vê aqui, né, as coisas estavam estreitas ali naquela igreja de Corinto, porque havia essas pessoas que estavam caluniando, criando desordem, confusão. No versículo 3 ele diz: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5: destruímos argumentos de toda altivez e se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para tornar obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todos os atos de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiverem completa. Então, Paulo ele está dizendo ali, né, assim como Paulo, né, nós precisamos entender que nós também somos apenas frágeis seres humanos, mas não precisamos usar planos, né, e métodos humanos para ganhar nossas batalhas. Paulo está dizendo aqui que as lutas, que ele não luta com as armas deste mundo. Essa não deve ser as guerras que nós devemos travar, como muitos acham, né, com as armas desse mundo. Então, as poderosas armas de Deus, né, elas estão disponíveis a nós quando lutamos contra as fortalezas, né, do dia, ou melhor, da fortaleza do diabo. O cristão ele deve escolher qual método usar, né? E Paulo ele vai frisar muito bem isso, né? Qual método nós devemos usar. Então, o de Deus ou do mundo. Muitos estão querendo usar a metodologia do mundo para poder introduzir até a palavra, tem usado, né, os métodos do mundo, as armas desse mundo para se defender, para atacar, né? E não é isso que nós vemos Paulo fazendo, não é isso que nós vemos na palavra. Não é isso que nós vemos o próprio Senhor Jesus quando estava sendo tentado, fazendo ali, né, naquele momento em qual ele estava sendo tentado pelo inimigo no deserto. Ele usou as armas espirituais, ele usou a própria palavra de Deus para poder realmente estar ali quando ele estava sendo atacado, quando estava sendo tentado pelo inimigo. É isso que nós precisamos ter, esse contato com a palavra para quando o inimigo vier, nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Então, Paulo, ele nos assegura que, né, as armas de Deus, quais são as armas de Deus? A oração, a fé, a esperança, o amor, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Elas são poderosas e efetivas, né? Quando nós olhamos ali Efésios 6, nós vamos ver falando sobre a armadura de Deus, de se revestir de toda a armadura de Deus, de ficar firme, né? De estar realmente utilizando essas armaduras. Então, essas armas, ela pode vencer os argumentos humanos, né, orgulhosos contra Deus, e as paredes que Satanás constrói para impedir
que as pessoas se encontrem com o Senhor. Quando lidamos com os argumentos orgulhosos que afastam as pessoas, né, de um relacionamento com Cristo, podemos nos sentir tentados a usar nossos próprios métodos. Mas nada é capaz de vencer essas barreiras, né, como as armas de Deus. Então, devemos nos revestir de toda a armadura. A oração, a fé, a esperança, o amor, né, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então, são esses que nos vai nos direcionar e nos fortalecer para que possamos vencer todo o ataque, toda a tentativa do inimigo, né, que venha se levantar contra nós. E Paulo, ele diz que com o conhecimento de Deus, todos que se levantavam contra o conhecimento de Deus, Paulo ele estava ali pronto para poder, né, debater, estava pronto para defender o evangelho do Senhor Jesus. Ele estava pronto para punir o desobediente, para tratar com aqueles que estavam se agindo, né, de altivez. E essa não era uma guerra, né, na carne, mas era uma guerra no espiritual. Era algo que não era lutado com as armas dessa terra, mas sim com a base da oração, né, da busca incessante, do jejum. Então, esse é o caminho. Vamos ver que vocês, no versículo 7, ele diz: vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como pertence a Cristo, nós também pertencemos. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco, mas da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificação, não para a destruição de vocês. Não quero dar a impressão de que pretendo amedrontar vocês com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e o seu discurso é desprezível, né? Aqueles que se opunham a Paulo retratavam-no como fracos e impotentes, mas o apóstolo lembrou aos coríntios que recebia a autoridade do Senhor. Os falsos ensinadores estavam encorajando os crentes a ignorar Paulo, mas o apóstolo explicou que os conselhos contidos em sua carta deveriam ser acatados com seriedade. Paulo ele tinha autoridade porque ele e seus companheiros foram os primeiros a levar as boas novas, né, a Corinto. Todos sabiam que, por causa desse serviço, sua fé havia sido edificada. Então, esses falsos ensinadores, eles vão se levantar e continuam se levantando. E muitas das vezes, esses falsos estão dentro, ali, introduzidos no meio do povo, para tentar enganar, para tentar mentir. Paulo, ele vai deixar bem claro que o que ele recebeu, né, ele recebeu do Senhor. Ele não recebeu do homem. Pois muitas das vezes, quando as pessoas falam com autoridade, falam com sabedoria, né, é o Espírito Santo de Deus que está na vida da pessoa. E o que está sendo ensinado, está sendo falado com autoridade é para edificação. E não é para destruir. Mas muitos até no meio do povo de Deus, quando recebe uma palavra dessa, né, que acha a palavra dura demais, ou não aceita, então levanta calúnias, né? Tem pregadores muitos aí que ministram a palavra e que ensinam que não tem mais lugar em certos púlpitos, em certos lugares, não podem falar mais, não tem mais essa oportunidade porque pregam a palavra de Deus. Mesmo e a palavra muitas das vezes de exortação, como Paulo escreveu, as cartas deles eram duras e fortes, né? Mas aquelas pessoas falavam, é duro e forte porque ele está escrevendo, mas pessoalmente ele não, né, não impressiona. É isso que eles estavam dizendo
a respeito do Paulo. Alguns diziam que as palavras de Paulo não levavam nada. No versículo 10 está bem claro. Então, isso era realmente uma forma de tentar parar Paulo, né? De tentar realmente tirar realmente para impedir que o povo viesse ouvir. E os falsos mestres, né, eles estavam julgando Paulo, comparando com outros oradores ali da Grécia Antiga, quem eles tinham ouvido. Para este, ele talvez não fosse o pregador mais eloquente, embora fosse um excelente debatedor. Mas Paulo respondeu obedientemente ao chamado de Deus. E assim ele introduziu o cristianismo no Império Romano. Nós vamos ver que até quando nós olhamos a palavra, nós vamos ver que Paulo ele era um bom debatedor. Ele sabia debater, e debatia era convincente. Ele conseguia realmente falar e deixar as pessoas, ele mesmo que elas não concordassem, não aceitassem, mas a forma que ele falava, que ele ensinava, que ele ali exortava, era uma forma que a pessoa via que realmente ele era diferenciado. Quando nós olhamos dentro da palavra, tivemos pessoas com dificuldade de fala. Moisés, Jeremias, né? Eles tinham dificuldade para discursar. Então, devemos entender que a habilidade de pregar não é o primeiro requisito de um grande líder. Moisés foi um grande líder. E o requisito ali não era que ele era um bom orador, mas ele sabia, ele tinha ali e tinha a presença do Senhor. Isso é que importa. Nós vamos observar que não é diferente no dia de hoje. Muitos estão sendo perseguidos e criticados, né, caluniados, até mesmo para que essa pessoa se cale. Então, se está sendo perseguido, se está tendo dificuldade de falar de Jesus, não pare. Continue falando de Cristo Jesus. Pode ter certeza que nós não precisamos, né, ter o microfone na mão para poder falar sobre o Senhor. Faça do púlpito, todos os lugares que você esteja, não só fale no púlpito de uma igreja, quando tiver uma oportunidade. Faça do teu trabalho ali um lugar onde você, vai estar falando, como se estivesse falando na igreja, no púlpito, não estivesse na sua faculdade, na escola, no meio da sua família. Introduza a palavra do Senhor e vai dar muito mais resultado falar fora ali do que você está dentro e muitas das vezes sendo perseguido, e muitos não entendendo, tentando realmente até te parar, ou até mesmo podem ter te parado no dia de hoje, e você se encontra aí, né, entendendo nesse momento que você precisa pregar a palavra, anunciar o evangelho do Senhor. E a seara, ela é muito grande, e poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores que querem entrar nas favelas, que querem entrar nas comunidades, que querem ir nos presídios. Poucos são os trabalhadores que querem ir nos hospitais. Poucos são os trabalhadores que querem pregar, né, por um morador de rua. Poucos são os trabalhadores que querem realmente avançar nesse mundo aí fora, até mesmo, né, de cima, não estando em evidência. Às vezes nem aparecendo. Então que nós possamos ser como Paulo, né? Mesmo que tenha sido criticado ali, mesmo que os falsos ensinadores estejam criticando, mesmo que muitos estejam perseguindo, né? Não temos que nos preocupar com isso. Temos que olhar para Jesus Cristo. Nós vamos ver que essa palavra, Paulo continua dizendo aqui, a nossa esperança, versículo 15, da mesma forma, não vamos além do nosso limite, gloriando-nos do trabalho que outros fizeram. A nossa esperança é que, à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos nos vangloriar, possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriar no trabalho já realizado na esfera da ação de outros. Contudo, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então, né, quando fazemos alguma coisa bem feita, queremos contar aos outros, né, e ser reconhecido.
Mas o reconhecimento é perigoso, pode levar ao orgulho. É muito melhor buscar o elogio de Deus do que das pessoas. Então, quando recebemos um elogio, estaremos dispostos a dar o crédito a Deus. O que você deve mudar em seu modo de viver a fim de receber o elogio de Deus? Então, que nesse dia você possa se atentar para responder essa pergunta. O que você pode fazer para receber o elogio de Deus? Dê toda a honra e dê toda a glória ao Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Se fazemos alguma coisa, fazemos porque Ele está conosco, né? É Ele que está no controle, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer. Então, não devemos nos gloriar no Senhor, né? Que Deus te abençoe nesse dia, que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.